Olá! Nesse próximo dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. E como cristãos nós temos preocupação com esse tema também, né? Tudo que diz respeito ao meio ambiente diz respeito a um cristão também. E, aliás, quem inventou a preocupação com o tema ambiental foi o próprio Deus, quando pediu para o homem cuidar da criação, não é? E eu gostaria de falar neste vídeo sobre a água, mas não apenas sobre a água, falar sobre a água viva. Lá em João capítulo 4, versículos de 9 a 14, é contada uma história muito interessante. Eu vou ler apenas o versículo 10 para vocês. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me água de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. O que está acontecendo aqui? Jesus Cristo provocou uma ida para Samaria. Ele poderia pegar um atalho ou não ir por Samaria, porque os samaritanos não eram muito bem quistos pelos judeus. Mas Jesus Cristo fez questão de atravessar por Samaria. Ele tinha um encontro marcado com essa mulher. E aqui no capítulo 4 de João é registrado o maior diálogo que Deus teve com a mulher na Bíblia. Em toda a Bíblia, esse é o maior diálogo que Deus teve com a mulher, uma mulher samaritana. Ele pede àquela mulher água, ele está ao meio-dia, ela está indo beber água ao meio-dia, muito quente, sozinha, e pede água para ela, provoca a conversa. E ela vai e fala assim: como é que você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? E Jesus Cristo responde isso: se você soubesse quem fala contigo, tu pedirias e ele te daria águas vivas. Águas vivas. Introduzindo o tema de águas, a água é uma coisa excepcional, é sensacional mesmo, é cheia de características exóticas, né? Começando lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus criou as coisas, mas não diz que Deus criou as águas, observe. Ele apenas separa a porção seca das águas, diz que ele criou a terra e separou a terra da água. Talvez a água já estivesse lá quando Deus fez o universo, talvez a água seja mais antiga ainda do que o próprio universo que nós conhecemos, não sabemos. Poder sobre as águas, ter poder sobre as águas é uma característica da divindade, né? Todo mundo que quer se afirmar como divindade, como entidade, deseja ter poder sobre as águas, andar sobre as águas, mexer nas águas, controlar as águas, né? Existe até um filme chamado O Último Mestre do Ar, que tem uma pessoa que controla as águas. Iemanjá é a rainha das águas. Netuno é um Deus poderosíssimo das águas e assim por diante. Mas Jesus Cristo, ele como entidade, ele tem poder sobre as águas. Ele anda sobre as águas. Ele faz fluir águas e dele saem rios de águas vivas. Uma coincidência, ou não é coincidência, é um reloginho ajustado, é que 70% da superfície da Terra é feito de águas. Da mesma forma, 70% do nosso corpo são líquidos. A gente sabe muito mais sobre a superfície da Lua do que sobre a profundidade, sobre o fundo do mar. Nós desconhecemos tudo que está abaixo das águas. É um mistério muito grande para todos nós. Ao todo, as águas possuem aproximadamente 66 esquisitices que desafiam a compreensão dos cientistas. Alguns mistérios sobre as águas. A memória da água. É sabido já que as águas podem reter informações de lugares, pessoas ou coisas por onde ela andou. Esse é um fato científico descoberto em 1988 pelo cientista francês Jacques Benevites. Ele descobriu que a água tinha esse poder de reter informações. Isso é sabido há muito tempo. Nós não sabemos ainda como extrair a informação que ela retém. As águas reagem ao estímulo. Elas reagem ao estímulo, mas não apenas ao estímulo, elas reagem a experiências, você pode procurar em vídeos, a experiências que as águas reagem ao sentimento, ao pensamento e à intenção de quem fala com ela. Você observa uma água, você coloca um copo de água no ambiente caótico, e depois observa as moléculas dela, as moléculas estão todas desordenadas. Se você coloca um copo de água num ambiente tranquilo, depois observa, todas elas hexagonais. É interessantíssimo isso, elas reagem à intenção, aos sentimentos e ao ambiente onde elas estão. Outra característica interessante das águas
é a capilaridade, que toda água, todo líquido, ele tende a infiltrar de cima para baixo, né? Você vê que o líquido sempre desce, a água sobe. A água sobe. Ela, inclusive, é um problema para a gente, né, que não tem casa, quando tem local, porque ela vai infiltrando, ela vai subindo na parede, ela vai contra a própria lei da gravidade. Os líquidos, quase todos eles, os líquidos congelam de fora para dentro, né? Primeiro começam a esfriar fora e vão congelando. A água é o contrário, ela congela de dentro para fora. Mas o que nos interessa mesmo são as águas puras, as águas saudáveis. E essas águas saudáveis, elas têm algumas características. Primeira característica, a alcalinidade. A ciência diz que o pH do nosso sangue é 7,4. Isso significa que qualquer alimento líquido ou líquido que nós ingerirmos, se for abaixo desse nível 7,4, ele vai acidificar o nosso corpo. E é uma coisa interessante, que de 7 para 6, essa é uma escala exponencial. De 7 para 6 é 100 vezes mais. De 7 para 5 é 1000 vezes pior. De 7 para 4 é 10.000 vezes pior. É exponencial. Então, se você bebe, por exemplo, refrigerante, qualquer um que seja, que tem um pH ácido perto de 4, você está bebendo alguma coisa que é 10.000 vezes pior para o seu sangue e para você. E qual a aplicação espiritual disso? As águas que emanam de nós devem ser águas alcalinas. Com essas águas não desenvolveremos nenhuma doença mental, espiritual ou física. Seremos pessoas saudáveis. Bebendo água mesmo, água líquida, né? Água, nós teremos saúde no nosso corpo e nos alimentando da água viva que é Cristo, nós teremos saúde em nosso espírito e em nossa mente. O recipiente onde a água se encontra também é importante. Não adianta você ir no Carrefour ou em qualquer mercado e comprar uma água 7,5 ou aquelas águas 8, né, 8,2 que eu já vi. Não adianta você ir lá e comprar essas águas se elas estiverem em garrafas plásticas. Por quê? Porque a garrafa plástica contém o bisfenol. O bisfenol é um subproduto do petróleo. Ele é presente na maioria dos plásticos, incluindo mamadeiras e chupetas. É proibido nos Estados Unidos, Japão e na Europa, mas é permitido na China, África e, óbvio, no Brasil também. Esse componente é usado como veneno e é amplamente usado na indústria alimentícia, pois dá elasticidade aos objetos. É cancerígeno e altamente tóxico, o bisfenol. E aquelas garrafinhas bonitinhas que nós compramos no mercado, você vê lá tão bonitinha, redondinha, toda bem feita, ela tem essa porcaria desse negócio, desse bisfenol. Você compra uma água legal, mas essa água, Deus sabe de onde ela vem num caminhão esquentando e ela a garrafa libera nessa água legal que você comprou esse produto bisfenol que vai intoxicar o seu corpo. Mas não apenas isso. Também tem um outro componente chamado xenoestrogênio, que é um plástico presente na maioria das garrafinhas e dos copos plásticos, inclusive aqueles que a gente bebe cafezinho, né, que quando ele é aquecido, alimenta esse xenoestrogênio, que é responsável por possibilitar muitos tipos de cânceres, inclusive o câncer de próstata e o câncer de mama. Ou seja, o recipiente onde a água está, ele é fundamental para a saúde da água. Qual é a aplicação espiritual disso? Nós somos o recipiente das águas vivas. O Espírito de Deus habita em nós, e nós somos a garrafinha, por assim dizer. Então, se nós não formos saudáveis, nós não poderemos emanar a água viva de maneira saudável. Não há como a gente fazer isso. É uma aplicação bastante interessante. Observe o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que os vossos corpos são o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Interessante isso, né? Deus não habita num templo feito por mãos humanas. Salomão já dizia isso.
aquele templo bonito, aqui em Brasília nós temos a catedral, que é um lugar muito bonito, ele só é o templo de Deus enquanto cristãos, enquanto as pessoas estiverem lá dentro. Depois que as pessoas saem, aquilo lá não passa de um prédio, é só isso. As pessoas são o templo, o Espírito Santo passou a habitar nas pessoas, depois que Jesus Cristo venceu, o véu do templo se rasgou ao meio. Nós somos o recipiente, o receptáculo do Espírito Santo. Nós temos que ter saúde e temos que ser saudáveis, para que a água viva que está em nós flua saudavelmente também. Pureza. A água saudável ela é livre de micro-organismos que prejudicam a nossa saúde, de resíduos químicos e de metais pesados. Além disso, ela deve conter sais minerais. Ela deve ser uma água rica em sais minerais. Ela deve se abster, ela deve não ter essas primeiras coisas que eu falei, metais pesados, resíduos químicos e micro-organismos prejudiciais à saúde, e deve ser rica em sais minerais. Qual é a aplicação espiritual disso? Muitas pessoas desejam misturar as águas límpidas do Evangelho com as águas rotas do humanismo secular, paganismo e secretismo religioso. Isso não é possível, pois, como veremos, há uma característica importante na água, que é a tensão superficial. Observe o que o Senhor nos diz em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Aqui Deus está falando exatamente isso. Ele é a fonte de água viva. E o povo de Israel queria misturar a pureza de Deus, a pureza da espiritualidade de Deus, com tudo aquilo que eles aprenderam no Egito, aquilo que aprenderam na Pérsia, aquilo que aprenderam por aí. Isso não é possível. Uma água misturada não é saudável uma água misturada com essas coisas não é saudável para o nosso corpo. Assim como não dá para misturar as águas límpidas do Evangelho com as águas pútrefas e nojentas do humanismo secular, do secretismo religioso e de outras coisas, e do paganismo também. Não dá como nós misturarmos uma coisa com a outra. Tensão superficial é uma característica dos líquidos que faz com que a camada superficial se comporte como uma membrana que impede que ela flua. Você enche um copo d'água e vai enchendo e já está, você viu que o copo d'água já está cheio, coloca mais uma gotinha e vai formando assim uma película que passa do nível do final do copo ali. Isso é a tensão superficial da água. Isso tem uma aplicação espiritual muito interessante. Quanto maior a tensão superficial da água, melhor, pois ela impede que o organismo se desidrate. A aplicação espiritual disso é muito interessante. Da mesma forma que a água produz uma camada capaz de reter o líquido, assim hidratar o organismo, da mesma forma, a água com a qual nós alimentamos o nosso espírito, ela deve nos alimentar, ela deve reter a nossa hidratação, de maneira que nós tenhamos organismos saudáveis. Ela deve nos hidratar para que tenhamos um organismo saudável, para que assim possamos abençoar o corpo, ou a igreja, ou a sociedade na qual nós estivermos. Uma última característica da água que eu gostaria de falar é sobre o eletromagnetismo e condutividade, também chamado de memória de origem. O que vem a ser isso? A água viva, as águas boas, elas têm a memória da sua origem, ela sabe de onde ela vem. E isso lhe dá capacidade e condições de ajudar os organismos baseados em carbono, que somos eu, você e quase tudo que existe nesse planeta. As águas vivas fazem isso, elas sabem, elas se lembram. A gente não sabe por quê e nem como, mas elas se lembram. Quando você tira as águas dos rios, dos lagos, dos mares, das geleiras, das lagoas, e coloca em saco plástico, em garrafinhas PET, coloca em caixas d'água, em filtros, ela vai perdendo essa memória. E vai deixando de ser tão saudável como a água de uma lagoa, por exemplo. Uma água de uma geleira, por exemplo. É uma aplicação espiritual muito interessante, porque nós, como cristãos, também temos essa memória de origem. Nós sabemos quem somos, sabemos de onde nós viemos e sabemos para onde nós vamos. Nós estamos conectados em Deus, conectados na eternidade, sabemos que voltaremos para a eternidade, sabemos que isso aqui, essa dimensão espaço-temporal é passageira. Mas quando nós nos desconectamos dele, nós perdemos o contato com Deus, nós começamos a nos distrair, começamos a nos contaminar, começamos a perder a memória de origem.
E assim, nossa espiritualidade vai simplesmente morrendo, baixando, até nós nem mais sabermos quem nós somos. Não lembraremos de onde viemos e estaremos perdidos porque não saberemos para onde vamos. Que nesse dia 22 de março você comemore o Dia Mundial da Água, tomando água boa, tomando a decisão de não tomar mais refrigerante, não se contaminar mais com essas coisas ruins e de, procurar da melhor maneira possível beber água saudável mesmo, água 7.4, por exemplo, a água da Caesb aqui em Brasília, esse negócio do pH é tão sério que é obrigatório, é por lei a água da Caesb, ela tem que ter no mínimo alcalinidade de 7, de nível 7, é lei isso. Isso é muito sério. E que você tome essa decisão de não se contaminar mais. E também tome a decisão de se encher da água viva que é Jesus Cristo. Ele é a água viva que pode inundar a sua vida com saúde. Pode lhe trazer saúde mental, espiritual e física. Ainda que você passe pelas vicissitudes, pelas dificuldades e por tudo aquilo que pode nos trazer desconcentração. Se você estiver conectado com Deus, Ele lhe trará saúde. Tá bom? Sou o pastor Paulo Tide. Deus nos abençoe, grande abraço e a gente se vê pelo caminho.